No vídeo de hoje, nós iremos continuar a história de Ming Fei em sua busca para liberar os seus poderes de Rank S, a fim de se tornar um grande caçador de dragões. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a segunda parte de Dragon Raja, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo Nono e Ming Fei ainda conversando no topo da montanha, quando a garota revela que estava prometida para Kaisa em um casamento arranjado. Além disso, Nono pede ao rapaz um presente de aniversário, contando que em todos os anos ia até ali esperando um presente da sua mãe. Aí ela se mostra triste por isso, e Ming Fei, que estava apaixonado pela moça, ativa o poder misterioso que tinha ganho de Mingzi no último vídeo, e os faróis do carro se acendem, assim como fogos de artifício começam a iluminar o céu. É então que Nono se mostra bastante feliz, dizendo que Ming Fei se juntar ao conselho era uma forma de protegê-lo, e o garoto acaba aceitando a proposta dela, ao mesmo tempo em que vemos Mingzi feliz com aquilo. Já o invasor de número 13 acaba atravessando a porta misteriosa e chegando até uma espécie de piscina onde se encontra com um grande tubarão, mas o bicho não faz nada e ele segue o seu caminho. Assim 13 chega ao pavilhão Valhalla, onde vê o diretor Anjou discursando para diversos homens sobre a importância do ovo de bronze do rei dragão Norton e sobre em seu interior conter 2 núcleos. E aí, analisando melhor o artefato, eles percebem que uma parte da casca do ovo estava rompida, percebendo que aquilo era o resultado de um nascimento, e todos ficam bastante preocupados com isso, tanto que alguns pedem para dissecar o artefato o mais rápido possível, mas são brecados pelo diretor, que faz todos correrem dali. Já o número 13 está pronto para continuar a sua missão, e após todos saírem, ele vai até o ovo, mas fica com medo dele, e foge antes de concluir a tarefa. Só que antes de sair, ele deixa cair um frasco com um líquido que deveria despejar sobre o ovo de bronze. Então, vendo que ele havia desistido da missão, uma figura misteriosa parecida com o diretor Anjou vai até lá, pega o frasco e despeja sobre a rachadura do artefato. Em seguida, ele despeja o próprio sangue, para assim firmar uma espécie de contrato com o ser, dando as boas-vindas para o dragão renascido. Em paralelo, Kaisa e a irmã de Yaji, Sakato Kumai, estão se enfrentando em uma luta brutal, onde a mulher usa técnicas ninjas para enfrentá-lo. Já Kaisa responde com a sua habilidade de ver no escuro e a sua audição para ouvir os batimentos dela. Dessa forma, ele consegue se defender dos ataques da jovem, lançando um desafio. Mai deveria finalizá-lo em apenas 3 golpes. Aí, ao aceitar, a moça vai com tudo para cima dele, mas ao fim dos 3 golpes ela não consegue atingir o seu objetivo e uma explosão os distrai. Sem demora, eles vão checar o que aconteceu, encontrando pegadas que pareciam feitas por um humano e que haviam queimado o chão e as paredes por onde essa pessoa passou. E Kaisa conclui que aquele não deveria ser um humano normal, pois não tinha ouvido os batimentos cardíacos do ser. Aí ele e Mai fazem uma trégua momentânea para averiguar a situação, ao mesmo tempo em que Nono e Ming Fei se preparam para retornar para a escola, ainda sem saber sobre a invasão. Desse jeito, conforme se aproximam da universidade, o celular deles volta a ter sinal, e Nono recebe uma mensagem de seu noivo avisando sobre a situação. Já na faculdade, Chu Zihang está enfrentando a loira mascarada, que também usava as chamas imperiais, tendo uma capacidade superior à dele. Contudo, mesmo assim a luta se desenrola de forma controlada, pois o objetivo da mulher era apenas atrasá-lo. É então que uma forte explosão surge ao longe e os interrompe, e vemos que Constantine, o irmão do dragão Norton, havia escapado do ovo e tinha usado as chamas imperiais para causar a tal explosão. Daí, os 2 inimigos também resolvem fazer uma trégua, enquanto o número 13 tenta escapar da academia em uma moto. Porém, ele não consegue, já que Ming Fei o atropela sem querer. Nesse instante, os rapazes se dão conta de que eram velhos amigos, e o número 13 era apelidado de Velho Tang, um amigo de jogatina de Ming Fei, que também era um caçador de recompensas especializado em artefatos sobrenaturais. Por conta disso, o rapaz tenta ajudar o amigo a fugir, mas Constantine os alcança, chamando Ming Fei de irmão e deixando os caras bastante assustados. Aí, eles conseguem despistá-lo momentaneamente em busca de um esconderijo, encontrando com Finger, Kaisa e Mai. E enquanto os medrosos correm para uma piscina, na qual julgam estarem seguros por conta dos poderes do dragão serem baseados no fogo, o professor Man liga para o seu pai, Nicolau Flamel, pedindo para que ele refizesse o selo. No entanto, o cara diz que mesmo se fizesse aquilo, os seus poderes não iam conter os de Constantine, por conta dele ser um dos 4 reis dragões. Em paralelo, a mulher misteriosa que contratou os mercenários para roubar o ovo de bronze fala com Mai por telefone, explicando que não era a intenção dela libertar o dragão. A mulher também explica que pelo fato de Constantine se alimentar de aço, só o que funcionaria contra ele eram munições não metálicas. Assim, Kaisa e Mai vão enfrentar o ser, conseguindo atrasar o seu avanço, julgando que ele estava atrás de Ming Fei, ao mesmo tempo em que o rapaz acaba em um devaneio
meio, onde se vê próximo a algumas rochas. Inicialmente ele pensa que era mais uma das ilusões de Mingzi, mas logo Ming Fei se encontra com Constantine, que mais uma vez o chama de irmão. Nesse momento, uma estranha pirâmide de bronze surge, e Ming Fei se dá conta de que Constantine era o dragão que estava atacando a Universidade Cassel. É então que Mingzi aparece, falando para Constantine não tentar roubar o seu irmão, e Ming Fei sai da ilusão antes que pudesse saber algo a mais. Assim que desperta, o garoto se vê fora da piscina com pegadas em chamas ao seu redor, e pensa que eram de Constantine. Contudo, do lado de fora o vemos ainda acuado pelos estudantes de Cassel, assumindo a sua forma de dragão, enquanto no salão da piscina, o garoto não vê sinal de Finger e do velho Tang, sendo surpreendido pelo diretor Anjou. O cara leva o aluno até o alto de uma torre, lhe entregando um rifle de precisão e uma bala alquimia feita para finalizar os reis dragões. O diretor ainda diz que por ser um classe S, Ming Fei era o único capaz de fazer isso. Desse jeito, ele vai para fora enfrentar Constantine, fazendo uma abertura no rosto do dragão, que revela um grande olho, o qual Ming Fei acerta com um tiro, graças à presença de Mingzi, que lhe dá confiança. Assim, o campo de energia que protegeu o dragão é desfeito, e as munições reais passam a fazer um belo estrago em seu corpo. Em paralelo, o velho Tang está tão desesperado com a situação que acaba entrando no meio do fogo cruzado, e para sua surpresa, Constantine passa a protegê-lo, o chamando de irmão, mostrando que não era Ming Fei que ele buscava. No entanto, o velho Tang estava com tanto medo que saiu dali correndo, dizendo que não conhecia o dragão. E aí, o bicho é alvejado por tantos tiros que acaba falecendo, falando que não retornaria mais àquele mundo. Longe dali, o velho Tang para de correr e começa a se lembrar do seu passado. Então vemos que ele e Constantine eram os dois irmãos lá do início do primeiro episódio, de forma que Tang era na verdade o poderoso dragão Norton, o outro rei de bronze e fogo, o que tinha escapado do ovo pela rachadura. E ao se lembrar disso, Norton, como eu vou chamá-lo de agora em diante, faz nascer asas em suas costas e sai em busca de vingança. Dali passamos para o diretor Anjou conversando com Flamel e revelando que planejou tudo aquilo para que Norton liberasse toda a sua fúria e pudesse ser derrotado de uma vez por todas. Nessa hora, também descobrimos que os dragões sempre renascem, pois guardavam uma parte de seus corpos em algum recipiente, como o ovo de bronze, e que para derrotá-los era preciso que os impedisse de fazer isso. E como Norton só tinha despertado agora, era possível que ele ainda não tivesse guardado parte de seu corpo, estando tão tomado pela raiva de perder o irmão, que ele estaria disposto a sacrificar a própria vida em busca de vingança. Nós também ficamos sabendo que os 4 reis dragões sempre vinham em duplas, de forma que se 2 eram os irmãos Norton e Constantine, os outros 2 também seriam irmãos. Então Anjou revela que ele já tinha mais de 100 anos, graças ao seu sangue mestiço, e que agora estava na hora de deixar a sua tarefa nas mãos de um sucessor, elegendo Ming Fei para isso. No dia seguinte, vemos que o garoto tinha se tornado um membro de carteirinha do conselho estudantil, e que Anjou havia convocado Kaisa para uma conversa. Nessa conversa, o diretor pede que ele e os estudantes de seu grupo investigassem mais sobre a cidade de bronze e fogo, fazendo questão de que Ming Fei participasse da expedição. Mais tarde, Kaisa convoca uma reunião onde informa a Ming Fei sobre a chamada Operação Bronze, falando que ele tinha 2 meses para se preparar para aquilo. Contudo, o rapaz não fica nada satisfeito em participar, fazendo de tudo para tentar se livrar da missão, mas no fim ele acaba concordando em ir. Assim ele começa a treinar com os demais membros do conselho em busca da sua melhor forma, o que incluía algumas aulas de mergulho, já que a cidade de bronze estava submersa. Um dia, Ming Fei tem uma conversa com Finger, onde ele questiona o porquê do amigo continuar na Academia Cassel, mesmo tendo ficado reprovado 4 vezes seguidas. Aí Finger revela que ali ele não se sentia sozinho, e também no local existia boa comida. Depois, o medroso do Ming Fei dá o seu cartão classe S, para que Finger gaste com o que quisesse, e sem perda de tempo o cara começa a usar o limite, mas Ming Fei diz que aquilo era apenas para o caso dele perder a vida. Aí Finger dá uma carga de confiança no amigo, que anima um pouco o jeito pessimista de Ming Fei. Então, na noite do dia 12 de fevereiro, a Operação Bronze se inicia com os jovens divididos em 2 equipes. Equipe A, com Zero e Kaisa, e Equipe B, com Nono e Ming Fei. A Equipe A ficaria responsável por mergulhar até a cidade de bronze e detonar uma bomba especial lá. Contudo, Zero fala que estava naqueles dias, por isso não poderia mergulhar, e o regulamento da escola impedia que casais mergulhassem juntos, e a Ji e Yesheng só iam juntos porque eles não tinham nada oficial. No entanto, como Nono estava noiva de Kaisa, eles não podiam mergulhar juntos. Dessa forma, a missão sobrou para a garota e Ming Fei. Só que o rapaz fica bastante preocupado em ir lá embaixo e topar com Norton, mas o professor Man Yin, que era o capitão da expedição, explica que Norton precisaria de um lugar para hibernar para desenvolver o seu corpo de dragão, e que eles iriam explodir a cidade justamente para lá não voltar a ser o lugar de hibernação dele.
dele, de forma que caso Norton estivesse por ali, provavelmente ele estaria dormindo. Aí, os dois jovens mergulham, e na entrada da cidade submersa, eles são tragados por um bolsão de ar, onde percebem que os dutos de ventilação do local estavam ativos, concluindo que Norton já deveria ter voltado para casa. Sabendo disso, os dois se apressam em concluírem a tarefa, passando por um caminho que parecia ser feito para a peregrinação, e chegando em uma enorme estátua de bronze, onde abaixo dela estava um cemitério com diversos ossos. E é aqui que a covardia do Ming-Fei começa a encher o saco, de verdade. Tentaram fazer um personagem medroso, mas passaram do ponto. Ele só é chato mesmo. De volta ao anime, Nono usa o sangue de Ming-Fei, que tinha se machucado antes, para abrir uma porta, desencadeando um tornado submarino que os leva até o que parecia ser um mundo completamente diferente. Lá, eles percebem que as duas cordas de segurança tinham se arrebentado, e Ming-Fei dá um outro ataque, enquanto Nono diz que provavelmente elas estavam penduradas do lado de fora. Já na superfície, o professor Man e os demais ficam preocupados por terem perdido o contato com os dois mergulhadores, tentando uma maneira de restabelecer a conexão, sem sucesso. Kaiza até mesmo se oferece para ir atrás deles, mas o sensei não permite, dizendo que os dois ainda tinham 1h30 de oxigênio, por isso não ia deixar ninguém ir atrás deles, pelo menos até que restassem metade de 1 hora. Em paralelo, os dois mergulhadores encontram uma cabana, a mesma na qual os irmãos Constantine e Norton, os reis do bronze e do fogo, viviam. E aí, Nono começa a fazer uma regressão para ter certeza de onde estavam. Ela então vê os dois irmãos, assim como Ming-Fei, que percebe uma vela acesa e conclui que Norton não devia estar longe dali. Nessa hora, ele dá mais um irritante ataque de pelanca e sai de lá correndo de volta para o portão que dava acesso ao fundo do mar. Porém, assim que os dois atravessam a porta, eles não veem as cordas. E pior, o lugar começa a se fechar como havia feito com Yaji e Yesheng. Então, eles tentam achar outra saída, mas acabam presos e Ming-Fei resolve prestar para algo, se conectando com Finger, que estava na academia em frente a um computador, onde poderia ajudá-los a achar a saída. Logo nós descobrimos que o chato do Ming-Fei enfim demonstrou um pouco do seu poder nível S para se apropriar do cérebro do Professor Man e usá-lo como uma espécie de antena transmissora para poder falar com Finger. Até que enfim, só demorou uns 13 episódios pro Ming-Fei mostrar do que era capaz. Mas voltando para a história, Finger tenta rapidamente encontrar uma saída para os amigos. Porém, com a autorização dele de nível F era impossível, e o Professor Man oferece a dele, que era de nível B. Só que antes do sensei passar a senha para o aluno, misteriosamente um acesso de nível S é liberado. Então o cara pede a ajuda de Eva, que diz que iria fazer de tudo ao seu alcance para Ming-Fei voltar vivo. Já no navio, um outro estudante membro da elite do conselho estudantil, chamado Grayson, identifica que a água da superfície estava esquentando a níveis alarmantes, o que significava que o Rei Dragão estava começando a se mexer. Nessa hora, o Professor Man fica tão sobrecarregado que Kaiza, como um membro do mais alto escalão, assume a liderança do aerobarco no qual estavam. Eu vou chamar assim porque fica mais fácil. Aí, enquanto ele está passando instruções para a tripulação, o Rei Dragão lança um ataque contra eles, destruindo justamente a sala de armas, onde estavam os torpedos especiais para usar contra o lagartão. E por conta dos danos, Kaiza manda eles baterem em retirada, mas o aerobarco é seguido pelo bicho, na hora em que Zero mostra que o Rei Dragão estava em cima de um penhasco, ainda em sua forma humana. Desse jeito descobrimos que o que estava perseguindo o grupo era o poderoso dragão aquático Sansão, que era um servo leal de Norton. Sem demora, o rei pula nas costas do dragão servo, e os dois se fundem, ficando extremamente poderosos. Próximo dali, Mai está falando ao telefone, informando sobre a situação, quando recebe a ordem de acabar com o inimigo, mas manter Ming-Fei vivo. Em paralelo, o garoto e Nono estão seguindo as ordens de Finger, quando batem de frente com o corpo de Yesheng. Nisso, eles percebem que ele estava sem o galão de oxigênio, de forma que levava a crer que ele deu seu ar para a amada Yaji chegar até a superfície e entregar o ovo de bronze para os colegas. Os dois também veem que o cara estava segurando uma estranha caixa, resolvendo levá-la com eles, mesmo que o artefato parecesse vazio. Então, após se despedir do amigo, eles começam a nadar em direção à saída, mas não a encontram e Ming-Fei entra em pânico mais uma vez, gritando para Nono que ela deveria tirá-lo dali. Nessa hora, o garoto tem um devaneio com o que parece ser ele mesmo lhe dando um baita esporro por isso, dizendo que ele tinha que aprender a se virar sem depender dos outros o tempo todo. No mundo real, ele coloca enfim a mente para funcionar, e logo os dois estão de frente para a porta de saída. Contudo, um sacrifício de sangue era necessário para abrir a porta, e o machucado do garoto já tinha parado de sangrar. Aí, o teto do local começa a cair sobre eles, e enquanto Nono tenta segurá-lo, Ming-Fei pega a faca para reabrir a ferida. Só que ele acaba deixando a arma cair, e ela se perde na imensidão. Então, ao ver Nono sofrendo para segurar o teto, e se inspirando no sacrifício de Yesheng, o garoto retira a sua máscara de mergulho, e faz um machucado com os próprios dentes.
antes. Assim, eles conseguem sair de lá, mas a manobra deixou a roupa de mergulho do garoto danificada. Então vemos que Kai'Sa e os demais deram a volta, e estavam indo buscar os dois, enquanto Shu Zihang surge, dizendo que ia se juntar à luta contra Norton. Já debaixo d'água, vemos que Nono havia dado a sua roupa de mergulho para Ming Fei, com a justificativa de que ela prendia o ar melhor que ele. Simultaneamente, Kai'Sa arma um plano para enfrentar o Rei Norton, usando uma ogiva especial que tinha sobrado, contando com a ajuda de Shu Zihang e suas chamas imperiais. Assim que Chu dispara o seu golpe mais poderoso, o dragão revida usando as mesmas chamas imperiais, fazendo com que elas se choquem no ar, causando uma enorme explosão de energia. Porém, essa era a distração necessária para que o pessoal do aerobarco conseguisse acertar a ogiva em Norton, que afunda na água aparentemente derrotado. Contudo, aquilo custou a audição de Kai'Sa e tanto Zero quanto Shu terminam feridos. De volta a Ming Fei, ele e Nono chegam até a cápsula de resgate que tinha sido lançada pelo aerobarco. No entanto, antes que a garota tenha a chance de entrar na embarcação, ela é atingida pela cauda de Sansão. Isso faz o chato. Quer dizer, o Ming Fei entrar em desespero pela milésima vez, começando a fazer drama. Logo, ele é convocado novamente até a presença de Mingze, que fala que poderia ajudá-lo a salvar Nono, mas para isso era necessário que eles firmassem um pacto. E esse acordo consistia em Ming Fei ter algumas habilidades desbloqueadas e poder convocar Mingze 4 vezes. Em troca, ele teria que dar a sua alma para o menino. E pensando em salvar Nono, Ming Fei aceita a proposta. Dessa forma, ele retorna para a realidade com vários hacks que o ajudam a impedir a moça de morrer e a fazendo voltar até a superfície. O garoto então se vira para enfrentar Norton, mas antes Mingze revela que na caixa que ele havia pego junto ao corpo sem vida de Ye Sheng estavam os armamentos dos 7 pecados mortais. Mingze também bloqueia as habilidades do dragão de usar magia e conta que Norton era o monarca da ira e por isso esse pecado deveria ser usado para derrotá-lo. Só que ao invocar a arma, apenas as do orgulho e luxúria vão até ele. Mesmo assim, uma trocação franca se inicia e Mingze avisa que quanto mais eles lutassem, mais o dragão teria vantagem, já que ele não se cansa. Apressado pelo aviso, Ming Fei usa uma técnica igual à do Kai'Sa para achar Norton, que tinha se escondido no fundo do oceano, e dar um golpe mortal nele. Contudo, ao ver o rosto do velho Tang, ele recua, dando brecha para Norton o agarrar pelo pescoço. Aí, Mingze, vendo que Ming Fei tinha fraquejado, assume o controle, finalizando o Rei Dragão de uma vez por todas, deixando Ming Fei triste pela perda do velho amigo. Na superfície vemos Zero indo buscar Ming Fei, que estava boiando, já sem os hacks dado a ele temporariamente por Mingze. Em paralelo, o Rei Dragão, que ainda estava vivo, tenta fugir dali, mas Mai o finaliza com uma bala especial. Após isso, um tempo se passa, e vemos Ming Fei tomando chá com o diretor Anzhou, que revela que o verdadeiro nome do velho Tang era Ronald Tang, que tinha sido criado por uma família adotiva, assim como Ming Fei. E ele até mesmo doava dinheiro para o orfanato onde o garoto tinha passado um tempo, mesmo que quase não tivesse dinheiro nem para ele, de forma que Ronald era uma boa pessoa antes de ter as suas memórias restauradas. Depois, o diretor conta que os 4 reis dragão na verdade eram 8, pois em cada trono se encontrava uma dupla de gêmeos. Por fim, ele questiona como Nono havia sido curada embaixo d'água, e vemos que Mingze não queria que o irmão falasse sobre o contrato, e por sorte, Anzhou desiste de ouvir a resposta, e então ele entrega uma carta da mãe de Mingay, que o felicita pelas conquistas, e diz que os pais dele estariam presentes em sua formatura. Mais tarde, Ming Fei está com Finger em seu quarto, quando descobre que tanto Kai'Sa quanto Chu estavam preparando um jantar de Dia dos Namorados. Logo, Nono surge, agradecendo o garoto por salvá-la, e o convidando para se juntar a eles no jantar, mas o garoto recusa. Nessa hora, um entregador dá a ele um envelope contendo um celular, presente de Mingze, que continha uma mensagem dizendo que era para o garoto utilizar o aparelho caso precisasse chamá-lo. Então vemos que um quarto da vida do Ming Fei já tinha sido levada, e Mingze não esperava para levar o resto também. E encerramos a temporada vendo Ming Fei guardando o celular, mas prometendo a si mesmo que não iria mais utilizá-lo. Fala galera, o que vocês acharam desse anime chinês? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. E se você tivesse um enorme talento como pianista, mas por conta de traumas do passado tivesse abandonado seu dom, o que você faria? Quer saber se ele vai recuperar a sua paixão pela música? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.